Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos analisar um pouquinho as vendas dos mangás que saíram durante essa semana e vamos ver como é que anda aí a popularidade de alguns mangás, alguns lançamentos. Então acompanhe o vídeo, deixe o seu like para que mais vídeos como esse possam estar saindo. A sua ajuda é sempre muito importante. Enfim, a expectativa era que essa semana saísse as vendas de pelo menos da revista Shonen Magazine, porém que não foi esse o caso, só vai ser realmente só para a próxima semana mesmo. Mas eu vou pelo menos mostrar aí as capas lá no final do vídeo, os mangás que foram lançados, né, os volumes que foram lançados, que vão sair já na próxima semana. Enfim, aqui eu vou falar só de duas revistas, porque acabou que eu não consegui encontrar de outras revistas. E primeiramente da Shonen Jump, sendo o mangá Shoujo Shoujo Senpai, o seu volume 1 vendendo 2.901 e totalizando 12.858. Lembrando, a primeira semana ele vendeu quase 10 mil, praticamente 10 mil exemplares. Nessa segunda ele chegou a quase 3 mil, então aí tá em torno de 12 mil, quase 13 mil. A próxima semana, talvez ele venda na média de próximo aí aos 1.000, né, um pouco mais de 1.000 exemplares. Então pode chegar entre 13 a 14 mil aí no seu total. Então, foi uma estreia, principalmente para um mangá que é uma comédia, né? Acho que até é legal, uma estreia até bacana. E vamos ver se isso vai continuar um crescimento bom nas próximas semanas, nos próximos volumes. Então a expectativa é que o mangá ele consiga aí se popularizar. Eu falei um pouquinho no vídeo anterior, né, de que o mangá ele pode ser que ele consiga aí, quem sabe, se tudo der certo, alcançar números que, por exemplo, o Boku no Hero alcança, até quem sabe até ultrapassar. Acho que ele tem sim, se tudo der certo, se ele continuar com o crescimento, ele pode sim superar os números de Boku no Hero. Mas aí a gente vai ter que ver como é que vai ficar, né, as próximas semanas, né, os próximos volumes no caso, como é que ele vai ficar, se ele vai ter um crescimento, dependendo de como for. A gente então pode ter uma ideia mais precisa de como é que vai ser a evolução dele. Enfim, Shoujo Senpai pelo menos, né, teve uma estreia até interessante. Agora o mangá Kill Blue no seu volume 5 vendeu 4.244 e totalizou 19.783. Kill Blue vendeu menos do que o volume anterior, mas foi algo bem mínimo, né? Comparando com o volume anterior, foi um pouco menos de 1.000 exemplares. Então não foi algo tão grande, mas ainda assim continuam sendo números baixos, né? De qualquer forma, que o Blue ele atualmente ele está se estagnando nessa margem de vendas, né? Provavelmente, se tudo der certo, ele vai chegar um pouco mais de 20 mil. Mas esse atualmente vem sido o número máximo que ele vem alcançado na estreia, né? Comparado pelo menos ao mês de estreia dos volumes. Então, que o Blue ele vem alcançado esses números, o que sinceramente eu esperava um pouco mais. Porém, vamos ver se com o tempo ele vai conseguir crescer. Eu acho que se o mangá ele daqui para frente ele continuar caindo as vendas, aí ele pode entrar realmente em uma zona bem complicada. Já tivemos aí mangás que, sim, eles foram cancelados com em torno de 40 capítulos, quase 50, que o Blue já está com quase 60 capítulos. Então acho que pode sim, o mangá, independente de quantos capítulos ele tem, ele pode sim entrar em uma zona de risco de cancelamento. Então, se no próximo volume ele vender um pouco menos, aí o próximo volume ele continuar com essas quedas, aí então é bom repensar um pouquinho aí sobre a questão de Kill Blue. Por enquanto ele continua na revista, continua firme e forte, sem preocupações, mas é bom ele ligar aí alerta, né? Porque pode ser que as coisas não fiquem tão tranquilas aí nos próximos volumes. Enfim, vamos ter que esperar para ver, né? E o Sakura Family, volume 24, vendeu 7.437 e já totalizou 26.596 aí no seu total. Teve uma pequena redução também, um pouco mais de 1.000 exemplares, nada tão grande, mas ainda assim continua sendo redução. Lembrando, o mangá ele já teve uma pequena crescente, porém ele não foi tão grande assim. Uma das coisas que eu falo é que provavelmente foi por conta do anime, mas mesmo assim não continua sendo algo tão grande. Mas agora a Family está prestes a se encerrar, ainda não foi anunciado quantos capítulos faltam, né? Eu acho que isso não vai ser anunciado também, mas a questão é que o mangá vai se encerrar. Eu acho que não chega até 2025, então o Sakura Family logo também pode aí se despedir da revista também. E enfim, o mangá nunca foi um mangá tão popular, então sinceramente não vai fazer tanta diferença assim na sua saída da revista. Agora o mangá Sakamoto Days, volume 17, vendeu 18.861 e totalizou 83.378. Sakamoto Days ele continua com as vendas estagnadas, né? No caso, ele uma crescente que não é tão grande, para falar a verdade. Em alguns casos nem chega a ser uma crescente, né? Ele mantém uma certa média, às vezes é um pouquinho menor, às vezes é um pouquinho maior. Nesse volume, a média em comparação com o volume anterior foi um pouquinho menor, mas sempre é nessa base. Segunda semana sempre alcança entre 80, 85, 87. Enfim, ele sempre mantém esses mesmos números aí.
o esperado, né, algo que eu sempre tô repetindo bastante, né, acho que até demais também, é com respeito ao anime. Desde que foi anunciado o anime, é uma das grandes esperanças de Sakamoto Days ele conseguir fazer um grande sucesso e realmente se popularizar, quem sabe até futuramente ter potencial para se tornar um pilar da revista. Eu acho que depende muito de como que vai ser a adaptação e como que vão recepcionar, né, como que os fãs vão recepcionar e como é que o mangá ele vai se comportar depois desse anime. Então acho que tudo vai depender agora disso. Eu acho que o mangá já entregou tudo que ele tinha que entregar. Então acho que agora é expandir a mídia. O anime é uma grande oportunidade para isso. Então vamos ver como é que isso vai ser, como é que isso vai acontecer. Então Sakamoto Days eu acho que precisa e estava precisando muito desse anime. E vamos ver como é que vai ser a recepção depois disso. Lembrando, o anime vai estrear em janeiro de 2025. Até lá tem bastante tempo, um pouco mais de 6 meses, né? Então, vamos ficar aí na espera. Agora, o mais vendido da Shonen Jump foi o mangá Onohako nessa semana, né? Pelo menos. Ele vendeu 20.405 exemplares e totalizou 84.396. Um pouco mais de 1.000 exemplares a mais que Sakamoto Days nas suas vendas totais. A Onohako, ele mantém também uma certa média, uma certa margem, um número de vendas que sempre é a mesma coisa, na maioria das vezes, né? É a mesma coisa Sakamoto Days. Às vezes é um pouquinho maior, às vezes é um pouquinho menor, mas sempre mantém a mesma média. Então, são dois mangás que em questão de vendas parecidos. A Onohako ainda assim, ele consegue alcançar números um pouquinho mais superior que o Sakamoto Days. Então, por isso que eu acho que a Onohako ele tem um pouco mais de potencial. E sim, a Onohako ele não é um mangá de ação, ele não é um mangá do mesmo estilo de Sakamoto Days. Mas mesmo assim, o mangá ele tem bem mais potencial de fazer sucesso do que Sakamoto Days. Acho que um dos pontos que mostra isso é, por exemplo, ele foi bem melhor recepcionado quando teve o anúncio do anime do que o próprio Sakamoto Days. Saiu o trailer e tudo mais, então o que aconteceu? Houve um pequeno crescente nas suas vendas. Sakamoto Days não foi esse o caso, pelo menos não percebi nenhuma mudança aí nas vendas. Acho que o Onohako ele tem uma recepção um pouco melhor. É outro caso também que a gente tem que esperar o anime sair. Mas sinceramente eu acho que o Onohako tem potencial para ser um grande sucesso aí, fazer seu nome ainda na revista. Ele já é um mangá bem popular na revista, mas eu acho que ele consegue alcançar números maiores, consegue alcançar aí posições mais grandes aí, principalmente que alguns mangás de sucesso, né, alguns pilares da revista estão deixando aí a Jump. Então talvez seja a oportunidade aí de outros mangás fazer seu nome aí na revista, né? Então acho que a Onohako e Sakamoto Days são grandes mangás de potencial para isso. Resta saber se eles vão realmente fazer jus aí a isso, né, as expectativas, ou não. Vão ser somente mangás que só tiveram hype, mas não conseguiram cumprir com isso. Enfim, vamos ter que esperar para ver. Passando rapidamente pelos mangás da Champion, tivemos aí alguns mangás que também estão na sua segunda semana de vendas, né? O Yankee Zukuhana-chan volume 22 vendeu 2.655 e totalizou 4.731. Então são vendas que, apesar de baixas, é a média que o mangá vem alcançado, sem muita alteração. O Atsumari Fujigi Kenkyobo, volume 19, vendeu 2.608 e totalizou 5.204. Apesar das vendas baixas, é a mesma situação também. O mangá ele sempre mantém essa mesma média aí em vendas, sem muita alteração também. Agora o Makai Shuyaku Ware Ware da, volume 18, vendeu 29.020 e totalizou 58.023 exemplares. É um mangá que tem uma certa popularidade na revista, vendas até boas também, por padrão da Champion. Apesar da Champion não ser uma revista pequena, né, é uma revista realmente grande, muitos mangás eles não têm números tão expressivos. Tanto que, por exemplo, esses aqui já estão aí com em torno de 20 volumes aproximadamente, esses outros que eu falei, e mesmo assim o mangá vendendo menos de 10 mil na sua segunda semana de vendas ainda continua em publicação. Então são padrões diferentes, né, dependendo da revista. Agora o mais vendido foi o Mighty Master Irumakun volume 38, que vendeu 51.547 e totalizou 100.683. Apesar das vendas realmente serem boas, serem bem altas, esse número foi um pouquinho inferior ao volume anterior. Então houve essa pequena alteração nas vendas, mas sinceramente nada que faça tanta diferença assim. Então Irumakun continua ainda sendo um dos grandes mangás da revista, um dos grandes pilares da revista na atualidade. Então não tem o que a gente reclamar. Irumakun continua ainda assim fazendo um grande sucesso e vai continuar assim por um bom tempo aparentemente, né? Como eu falei, como não teve as vendas, né, da Shonen Magazine, não teve lançamento das vendas ainda, só na semana que vem vou pelo menos então mostrar aí as capas aí dos volumes. Vai estar passando aí na tela para você dar uma olhadinha. E a partir da próxima semana vamos analisar aí. Eu tô realmente
esperando já sair esses números aí, porque eu quero saber aí quanto que tá aí alguns mangás aí, como que vai indo nas vendas. Alguns desses mangás já foram cancelados, então alguns nem fazer tanta diferença, mas outros tem. Eu tô aí curioso aí. Lembrando, tem o Bajou no Orion, que apesar das vendas nem terem saído ainda oficialmente, já teve aí um anúncio de reimpressão. Então já mostra que realmente o mangá ele tá conseguindo aí fazer um sucesso até interessante. Tô realmente ansioso aí para saber as vendas, mas aí pra semana que vem, se você quiser dar uma olhadinha, quiser entender aí como é que tá aí nas vendas, tanto dessa revista quanto de outras, acompanha o canal, deixa o seu like se você não deixou lá no início, e é isso, a gente então se vê no próximo vídeo.